Olá, em mais um momento, aqui estou nesse projeto maravilhoso do CELI para conversarmos um pouquinho sobre os capítulos do Evangelho. Eu queria convidar todos para nesse momento a gente fazer uma prece para nos conectarmos. Então, nesse momento, que possamos nos conectar com os amigos espirituais do CELI, a equipe maravilhosa que nos envolve, nos harmoniza, nos proporciona um entendimento das palavras do Cristo. Que possamos assim estar harmonizados e em paz para aprender. Que assim seja. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o capítulo 23 de Nome Moral Estranha. O item Não vim trazer a paz, mas a divisão. E eu vou ler um pedacinho do item 10 para a gente poder continuar conversando. Eu vim para lançar o fogo sobre a terra, e que desejo senão que ele se acenda? Eu devo ser batizado com um batismo, e quanto me sinto apressado que se cumpra. Credes que eu vim trazer a paz sobre a terra? Não, eu vos asseguro, mas ao contrário, a divisão. Porque de hoje em diante, se encontram 5 pessoas numa casa, elas estarão divididas uma com as outras. 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará em divisão com o filho e o filho com o pai, a mãe com a filha e a filha com a mãe, a sogra com a nora e a nora com a sogra. São Lucas, capítulo 12, versículos 49 e 53. Então, o título desse capítulo Moral Estranha já nos leva a uma percepção de que as palavras de Cristo em alguns momentos foram não interpretadas de uma forma tão correta. Afinal, Cristo, em seu exemplo, em sua caminhada terrena, nos trouxe só amor, só compreensão, só exemplos de benevolência e exemplos de muita paz e serenidade. Então, como podemos então entender que Cristo colocou essas palavras e que foram descritas pelos apóstolos e estão contidas no Evangelho? São questões que a gente às vezes precisa entender de uma maneira um pouco diferente. Observar as palavras, escutar as palavras e tentar compreender o que elas contêm e como elas contêm. Levando em conta a época que Cristo aqui esteve, levando em conta as situações daquela comunidade e daquele mundo como era desenhado naquela época. Então, assim nós podemos entender que as palavras de Cristo podem causar realmente estranheza. Que as palavras de Cristo podem realmente trazer surpresas para todos aqueles que ainda não estabeleceram para si a fé verdadeira. É isso que nós precisamos estar atentos. A aceitação de que aqui estamos para evoluir, de que aqui estamos para entender as nossas questões, nos fazem levar sentimentos de estranheza ao ouvir as palavras de Cristo. No Evangelho, no capítulo 14, Cristo nos coloca uma oportunidade de entender
um pouquinho mais do que essas palavras aqui que eu acabei de ler poderiam nos trazer estranheza. No item 6 do capítulo 14, ele diz: certas palavras parecem estranhas na boca de Jesus e contrastam com sua bondade e sua inalterável benevolência para com todos. Os incrédulos não deixaram de fazer disso uma arma, dizendo que ele próprio se contradizia. Um fato irrecusável é que sua doutrina tem por base essencial, por pedra angular, a lei de amor e de caridade. Ele não podia, pois, destruir de um lado o que estabelecia de outro. E ele segue, Kardec segue nos colocando os argumentos de que nós, seres incrédulos, seres que ainda não têm a fé realmente assegurada dentro de nós, muitos de nós, em vários momentos, se agarram às palavras de Cristo ou às palavras que foram atribuídas a Cristo de uma forma a desculpar as nossas próprias dificuldades de entendimento. E também de mascarar dentro de nós as verdadeiras atitudes que precisamos tomar perante os nossos percalços da vida. Tanto no ponto de vista individual, quanto no ponto de vista coletivo. É mais fácil nós, como seres imperfeitos, em evolução, que temos dentro de nós o materialismo exacerbado, o egoísmo, a inveja, a intolerância, a vaidade, tão presentes ainda. Queiramos disfarçar e aproveitar algumas palavras atribuídas a Cristo como a desculpar esses sentimentos maus que temos ainda dentro de nós. É muito difícil sairmos da nossa zona de conforto. É muito difícil operarmos as mudanças necessárias que Cristo veio nos pedir. Mas é importantíssimo lembrar que a lei de amor e caridade é a base da doutrina que Cristo nos trouxe. É a isso que temos que sempre nos apegar. É neste ponto que precisamos começar a caminhar. Tendo a fé raciocinada dentro de nós, buscando para muitos de nós essa fé raciocinada. Buscando através de olhar para dentro de nós, buscando através do entendimento das palavras de todos que precederam Cristo, como Sócrates e Platão, que já haviam trazido questões sobre a reencarnação, como consta na introdução do livro do Evangelho. Buscar esse conhecimento, fortalecer a nossa fé. E então, a partir disso, entender o que Cristo nos colocou com as palavras: não vim trazer a paz, mas a divisão. Se faz importante compreender. Na questão 886 do Livro dos Espíritos, Kardec nos coloca também de uma forma importante o que é a caridade, o que é a lei do amor, o que é a lei da caridade. E ele vai nos colocar de novo aquelas palavras que nós conhecemos e já escutamos. Amai-vos uns aos outros como irmãos. Conseguir entender isso, conseguir perceber o quanto precisamos mexer dentro de nós para seguir Cristo. Porque a doutrina que Cristo nos trouxe, o convite que Cristo nos fez, a
até hoje ainda não aceitamos. E a doutrina de Cristo trouxe ao longo de muitos séculos discussões, brigas, divisões, e Cristo sabia que seria assim. Porque também a doutrina de Cristo, a escolha de seguir a lei de amor e caridade, nos faz, sim, dividir. É importante que saibamos que ao escolher o caminho que Cristo nos ofertou lá atrás, escolhemos nos dividir, escolhemos nos melhorar, escolhemos separar algumas coisas em nossa vida. Escolhemos amar ao outro, escolhemos praticar a caridade, escolhemos deixar de lado a vaidade, deixar de lado o egoísmo, e isso nos fará sermos divididos em um primeiro momento, porque com certeza mais e mais pessoas, e a gente pode olhar ao nosso redor, mais e mais pessoas estão conseguindo compreender as palavras e as atitudes de Cristo. E o quanto se faz importante aprender a viver no mundo que Cristo nos convidou. E com certeza, quando soubermos fazer as escolhas dentro da lei de amor do Cristo, com certeza viveremos num mundo mais sereno, num mundo mais compreensivo, num mundo mais amoroso. Emmanuel nos proporciona uma palavra de paz e de harmonia no capítulo 58 do livro Fonte Viva, onde ele vai nos dizer: imprescindível se faz eliminar as arestas do próprio temperamento, garantindo o equilíbrio que nos é particular, contribuir com eficiência em favor de quantos nos cercam o caminho, dando a cada um o que lhe pertence e servir a comunidade de cujo quadro fazemos parte. Então, queridos amigos, é com este olhar que precisamos entender as palavras de Cristo: não vim destruir, não vim trazer a paz, mas a divisão. É com estas palavras, é entendendo, como diz Emmanuel, que é imprescindível fazermos a diferença no meio em que vivemos, que é imprescindível proporcionarmos a divisão para o amor, a divisão para a luz, a divisão para a caridade, a divisão para que depois, em muito breve, o nosso mundo possa estar junto novamente, nas palavras de Cristo, nos exemplos de Cristo e naquilo que Cristo veio nos ensinar. Muita paz, muita luz, muita serenidade, uma semana cheia de amor para todos nós. Que assim seja.